Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência. Quero agradecer o carinho da sua audiência todas as noites, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas, sempre o nosso compromisso, nosso encontro marcado aqui na tela da TV Nova, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Agradeço o carinho da sua audiência mais uma vez e lembro que você pode acompanhar também nas nossas páginas sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW, e a reprise desse programa aos domingos às 11 horas da noite. Conosco, essa noite, o Dr. Rômulo César, que é presidente da Comissão dos Direitos dos Animais e do Meio Ambiente da OAB e também é representante da ONG Amor Animal aqui em Arco Verde. Boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, Tiago. Boa noite, telespectadores. Em nome da OAB Arco Verde, em nome de todos os produtores de animais e da ONG Amor Animal, eu agradeço o convite para discutirmos um tema tão importante, a causa animal. Muito boa. Também conosco a doutora Cibele Roa, que é neurologista, também é nossa parceira aqui com a Neuroimagem. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Um prazer estar aqui participando de mais um programa, mais uma entrevista aqui. Já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos e hoje com um tema tão importante, que é a questão dos animais, dos acumuladores de animais e das pessoas que acumulam os animais. Obrigado, doutora, pela sua presença. E também conosco a doutora Maria Clara, que é veterinária, também está conosco essa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, Tiago. Boa noite, telespectadores. É um prazer vir falar de um assunto tão importante para nós veterinários, que são os acumuladores de animais, e um tema altamente importante na questão de saúde pública e da saúde dos animais e dos seres humanos. Obrigado, doutora. Esse é o programa Saúde em Evidência, sempre com o apoio do Grupo LW, da Neuroimagem, do Laboratório Labopac, do Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Somos um grupo que é Pernambuco até a alma. Porque vive ao lado de cada pessoa que mora aqui. Suas histórias são as nossas histórias. E nossos sonhos e desejos são um só. Grupo LW. É daqui. É da gente. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa.
Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência, sempre esse nosso encontro marcado, todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Lembra você mais uma vez, tá? Você pode acompanhar tanto no Facebook quanto pelo YouTube da TV LW. E a reprise todos os domingos, às 11 horas da noite. Nós vamos ver o VT com o tema do nosso programa de hoje. Nem sempre o que vale é a intenção. No intuito de ajudar os vários animais que precisam de abrigo, algumas pessoas perdem o controle e de protetores acabam se tornando opressores. O transtorno de acúmulo de animais é uma doença grave, geralmente causada pelo sentimento de perca, depressão ou problemas psiquiátricos, e é extremamente prejudicial para os animais, para o acumulador e para a sociedade. Embora infelizmente muito comum, pouco é falado sobre o tema, que se torna em muitas situações um caso de saúde pública. Mas como ajudar as pessoas com esse transtorno? Como o poder público e as ONGs podem oferecer aos animais condições adequadas de vida? Acumuladores de animais. Tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, é um tema muito interessante, muito importante, né, gente? O pessoal que está nos assistindo, com certeza alguém já presenciou, algum vizinho ou até algum familiar que passe por essa situação, alguém que acumule muitos animais. Eu gostaria de começar primeiro com a senhora, doutora Cibela, a respeito desse problema, explicando por que isso ocorre, por que pessoas têm essas características, por que elas acumulam tantos animais. Bem, eu acho que a maior parte das pessoas que acumulam animais, elas nem sentem que acumulam os animais. Porque, na verdade, a pessoa começa todo esse processo por amor. Você começa com um animal, aí você começa a acolher outros animais que estão abandonados. Aqueles animais, com o tempo, começam a procriar. Eles vão aumentando, vão se reproduzindo e chega ao ponto que você perde o controle sobre eles. Mas todo o começo dos acumuladores começa por amor. Do ponto de vista médico, do ponto de vista psiquiátrico, se acredita que este acúmulo pode ser devido a perdas, né, a solidão. Então, vários fatores emocionais que podem levar a pessoa a ter esse comportamento de acumular. Lembrando uma coisa, só para falar, nesses acumuladores de animais, o mais comum é o acumulador de gatos. O gato é o mais fácil que a pessoa tende a acumular. É mais afetuoso, né, doutora? O gato, ele é muito meloso, tem isso também, não? É por conta dessa característica do animal ou não? Não, eu acho que é mais a característica que o animal sai de casa, ele volta, é a questão que até o trabalho, né, da sujeira, de tudo, o animal, ele sai. Então, e depois ele ocupa menos espaço. O fato também dos gatos ter um período de reprodução mais curto, então faz com que você comece com 1, com 2, daqui a pouco você já tem 25, 100. Está entendendo? É muito rápido esse processo, esse descontrole. Doutora Maria Clara, daqui a pouquinho vai falar para a gente a respeito dos animais, do comportamento deles. Que problemas isso pode causar, doutora? A senhora teve um trabalho muito bonito, eu queria que a senhora também falasse a respeito do trabalho que a senhora desenvolveu aqui em Arco Verde, com uma pessoa que tinha essa característica. Que problemas isso pode causar para uma pessoa? Não só problemas físicos, da saúde para ela, mas também sociais. São vários os problemas que a pessoa vai ter a partir do momento que ela, em um determinado ambiente, acumula animais. Se esses animais não são castrados, eles começam a procriar. Eles começam a brigar entre si, eles começam a brigar
pelas fêmeas que entram no cio. Você não consegue dar o amor que você deveria, a alimentação que aquele animal precisa, não consegue dar assistência veterinária, vacinação. E também você, dependendo da sua condição, começa a se endividar. Você começa a passar por um processo onde você não consegue mais manter. Você não consegue nem dar nome a tanto animal. Então, passa dessa questão do amor para realmente virar um acúmulo. Lembrando o seguinte, e eu acho que os colegas vão comentar isso também, essa definição de acumulador, ela é uma definição que varia. Você pode ser acumulador com 5, com 10, você pode ser acumulador com 100. Vai variar da condição que você pode dar a este animal. Não existe uma legislação ainda que defina qual é esta quantidade de animal. Mas é interessante que as pessoas escutem, vejam, entendam, porque, como eu estou lhe dizendo, muitas vezes que a gente vai cuidando de animais, vai botando os animais em casa e não entende que é um acumulador. Você perguntou da ação. Nós fizemos uma ação em uma casa de uma senhora aqui em Arco Verde que tinha... Veja, ela não sabia nem quantos animais ela tinha. Veja o descontrole. Chegou ao ponto que ela não sabia quantos machos, quantas fêmeas, quantos filhotes, se alguma delas estava grávida, se não estava. Ela não conseguia dizer. Esses animais não são vacinados, né, porque ela não consegue. Chega um ponto que você não consegue. E não consegue dar uma alimentação adequada. O descontrole, nem remédio de verme, tudo que você deve dar para o bem-estar animal. Não é só você acolher o animal, você tem que acolher, mas você também tem que dar um bem-estar a este animal. O espaço, tudo. Então, chegou ao ponto que ela se viu com tantos animais, esses animais, por falta de convivência com outras pessoas e pela luta ali pelas fêmeas, eram cachorros, né? Lá eram cachorros, pelo cio, né? A cadela, eles passaram a ficar muito agressivos, ninguém conseguia entrar na casa. Ela mesma, assim, uma dificuldade dela, os animais ocupavam todos os espaços da casa, o quarto, foram destruindo a porta, que era de madeira. Ou seja, o bem-estar não existia, nem para ela, nem para os animais. Mas essa pessoa, tudo o que ela fez, tudo o que tinha lá, era um amor àqueles animais. Ver essa situação, que não é uma situação nova, que ela vive, nos levou a fazer uma ação. Então, com a parceria da Arcopet, a pessoa da doutora Maria Clara e dos veterinários que trabalham com ela, da ONG Amor Animal, né, da prefeitura, que também foi uma parceira, nós pudemos realizar essa ação. Nós castramos os animais dela. Vou lhe dizer que foram castrados 31 animais dela, a grande maioria fêmeas. Eu acho que se tinha 6 machos, era muito, 6, 7 machos. Foram castrados 31. Eu ainda fiquei de filhotes em torno de 35 animais, porque foram retirados os filhotes para que nós pudéssemos cuidar deles e poder fazer a adoção. Para que isso acontecesse também, antes que eu esqueça, foi necessário várias reuniões no Ministério Público, porque a gente está lidando com uma questão que é dentro de um domicílio, né? Embora as pessoas ali se sentissem prejudicadas, já tivessem buscado ajuda, a própria pessoa que tinha os animais, porque esses animais em grande quantidade ali, num ambiente pequeno, com vizinhos, estavam já causando transtorno de barulho, de cheiro, né? De pulgas, carrapatos, piolho. É uma situação
muito complicada. Mas nós precisamos, para que essa ação acontecesse, fazer reunião do Ministério Público, a intervenção do Ministério Público, que fez, onde nós, junto com a pessoa, nós assinamos um termo, tudo o que nós íamos fazer, e o comprometimento dela também, que ela não pode mais pegar nenhum animal. Ela só pode ficar com aqueles animais que foram castrados e não pode mais pegar nenhum outro animal. Então, não é só para agora. O que a gente conseguiu junto no Ministério Público é para agora e para o futuro, que ela não vai poder fazer. E também lá no Ministério Público ficou acordado que ela tem que fazer um tratamento. Porque também quem é acumulador acha que não tem problema nenhum, que aquilo é normal, que aquilo é o amor. Então, tem essa dificuldade. Pois é, doutora, era justamente isso que eu ia perguntar à senhora agora. Até que ponto e em que ponto isso passa de amor para um problema de saúde? Até qual o ponto determinante que a pessoa entende e pode perceber que tem um problema e onde ela pode pedir ajuda? Como é que como agir nessa situação? É ótimo que a pessoa sinta que está com problema e busque ajuda. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não percebe, não sente, não aceita, para ela aquilo ali é o natural. Ela é a que cuida, ela é a que melhor sabe cuidar, que tem aquele amor. E realmente eu vou lhe dizer, quem esteve lá e viu, os cachorros estavam todos naquele tumulto, naquela briga. Ela entrava, falava com eles se acalmavam, obedeciam a ela conseguia pegar, ela chamava. Então, realmente, mas é muito difícil que um acumulador sinta que ele é um problema. No caso dela, ela chegou ao ponto que ela perdeu todo o controle, inclusive sobre a vida dela, sobre a vida financeira, né? Porque você imagina que ela tinha que ter mais de um saco de ração por dia. Ela perdeu a casa, a organização da casa, não tinha mais nem cozinha a casa dela. Não tinha, porque ela perdeu. E, mesmo assim, é difícil você convencer aquela pessoa de que ela está com um problema. Então, há uma dificuldade. Eu acredito que há uma dificuldade. E eu acho que esse programa, inclusive, vai servir, e eu espero que sirva de reflexão para aquelas pessoas que estão assistindo, que estão com os animais em suas casas, que comecem a repensar. Mas não é que eu quero que ninguém deixe os animais e não esteja, muito pelo contrário, mas que a gente tenha uma quantidade de animais que a gente possa gerir, que a gente possa cuidar, e que a gente possa, e que também faça realmente bem para nós. Mas é muito difícil. Geralmente a pessoa não entende, as outras pessoas veem que ela está com problema, mas dificilmente essa pessoa vai entender que ela é um acumulador. E para aquelas pessoas que entendem, que tipo de tratamento pode ser feito com elas? Tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, medicamentoso, enfim. Em que sentido, doutor? Exatamente, Tiago. O tratamento é psiquiátrico, vai ter que ter uma avaliação do psiquiatra, vai ter que ter um tratamento medicamentoso, existem medicações que vão tratar, não é que vai tratar o problema da acumulação, mas o problema que leva aquela pessoa, se tem depressão, ansiedade, os problemas relativos e, principalmente, terapia. Tratamento com psicólogas, com psicólogos, com terapeutas. Esse é o principal tratamento para quem é acumulador. Queria ver também o doutor Rômulo César a respeito da ONG Amor Animal e do trabalho que ele desenvolve aqui, para saber também a diferença, né, doutor? Tem muitas pessoas que têm animais domésticos em casa, que são protetores, que gostam de criar seus animais. Qual a diferença entre ser protetor e ser acumulador? Bem, Tiago, essa é uma linha que muitas vezes é bastante tênue, mas é também um pouco comum que se faça a associação de pessoas que são protetores de animais e têm um volume relativamente grande de animais em sua casa, como se fossem, eles são tratados como se fossem muitas vezes acumuladores. E é preciso que se entenda que ser acumulador é um transtorno psiquiátrico. A síndrome de Noé, como ela é conhecida, é um transtorno psiquiátrico e está relacionado muitas vezes a
aquela pessoa que tem aquele volume de animais, ela não percebe, é um volume anormal de animais, ela não percebe que aquilo está tomando sua vida, que aquilo lhe coloca numa situação, muitas vezes, de isolamento social, e existe uma série de circunstâncias também no entorno, no ambiente, que vão definir a condição de acumulador, que é o fato de o ambiente estar completamente com a higiene degradada. Existem repercussões para os vizinhos, e aí, como foi comentado, é situação de barulho. Normalmente, os animais eles não são adequadamente cuidados, não recebem nenhuma espécie de assistência veterinária. Normalmente, eles sequer são observados, não há condição de um acumulador observar de forma individual seus animais. E, nesse ponto, é a grande diferença em relação aos cuidadores, aos protetores de animais. Como na maior parte das cidades do Brasil não existem abrigos para animais, e mesmo os que existem não têm espaço suficiente para todos, muitos protetores acabam levando para casa aqueles animais que demandam alguns cuidados maiores. Mas é interessante observar que eles não têm um sentimento de propriedade absoluta em relação àqueles animais. Eles, muitas vezes, as casas elas são apenas lares temporários, são casas de passagem para que o animal seja cuidado, seja tratado e seja posto para adoção. E há condições desses protetores de observar esses animais. Então, eles vão dispensar cuidados específicos, eles vão verificar a situação de cada um, vão alimentar, vão hidratar, vão medicar. Então, é algo bem diferente. Não é apenas o volume de animais, cuidar de uma grande quantidade que pode definir alguém como um acumulador. Muitas vezes, como eu repeti, as ONGs elas têm os seus membros com volume muito grande de animais em casa. Mas isso não se confunde com acumuladores, embora a gente também não pode excluir a possibilidade disso vir a se transformar num problema psiquiátrico, de acumulação mesmo. Vai chegando, inclusive, alguns registros de ONGs no Brasil em que isso aconteceu. E os protetores eles foram juntando, e aquilo se transformou num problema psiquiátrico e também num problema social. Tem pessoas também que acham que levando os animais para essas pessoas que são acumuladores estão ajudando, né? Mas muitas vezes estão prejudicando ainda mais, porque as pessoas muitas vezes não têm a condição necessária para cuidar dos animais, não é isso? Pois é. Normalmente as pessoas que têm já um volume grande de animais, elas acabam se tornando uma referência naquela rua, naquele bairro, de alguém que cuida de animais. E se de fato a situação for de acúmulo, isso não é verdade em absoluto. Os animais estão ali numa situação que é ruim demais para os animais. Eles estão, muitas vezes, em situações que podem até ser enquadradas com maus tratos pela lei de crimes ambientais. E depositar mais um animal dentro daquela casa não significa que ele vai ser cuidado. Significa, talvez, apenas que ele esteja preso. Ele não vai mais estar nas ruas. Mas dificilmente vai sofrer, vai receber um tratamento adequado, seja em relação à alimentação, seja em relação à saúde. Então, não é aconselhável, em hipótese nenhuma, aumentar aquele depósito de animais. E as ONGs, doutor? Qual o papel das ONGs nesse sentido? Como é que a ONG Amor Animal age aqui em Arco Verde? O que é que ela pode dar de suporte nessas situações? Veja, muitas vezes as ONGs elas são acionadas por vizinhos, por parentes dessas pessoas que são acumuladores, para que tentem, se for o caso, até retirar um pouco daqueles animais que estão ali. A maior parte das ONGs não tem onde colocar esses animais, então essa já é uma dificuldade. Mas muitas ONGs, é o caso da ONG Amor Animal, tenta dar um suporte a essas pessoas, seja com alguma medicação que eventualmente se precise, seja com fornecimento de ração, tudo dentro também das limitações que as ONGs também possuem pelo baixo orçamento. Mas esse é basicamente o suporte. Nesse caso, inclusive, dessa ação que aconteceu, a ONG teve bastante presente com a doutora Cibele, com Maria Clara, justamente até para fazer o transporte dos animais, para cuidar de alguns animais. Então, hoje, o trabalho das ONGs seria muito mais de dar um suporte a outros órgãos, até ao poder público, no momento em que ele passa a intervir nesses casos de acumuladores. Pois é, rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já.
Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Somos um grupo que é Pernambuco até a alma. Porque vive ao lado de cada pessoa que mora aqui. Suas histórias são as nossas histórias. E nossos sonhos e desejos são um só. Grupo LW. É daqui. É da gente. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Lembrar que você pode acompanhar nas nossas páginas, nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW. E a reprise aos domingos às 11 horas. Cheguei tarde em casa, não deu para assistir. Tem a reprise no domingo às 11 horas da noite do programa Saúde em Evidência para você. Conosco, Grupo LW, a Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, a ESA, Hospital Memorial Arco Verde e também o Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. O consultório na sua casa, sempre trazendo profissionais da área da saúde, trazendo informações e dicas relevantes para você aí na sua residência. Vou voltar com o senhor, Dr. Rômulo, para falar a respeito dessa questão jurídica também. O senhor é presidente da Comissão dos Direitos dos Animais aqui em Arco Verde, pela OAB. Queria que o senhor falasse também a respeito dessa questão jurídica, o que implica as questões legais desse problema de acumular animais. Exato. Antes de falar propriamente das consequências, as consequências legais que podem surgir para os acumuladores, é interessante observar que não existe legislação em âmbito nacional e nem mesmo estadual que defina a condição de acumulador. Como já foi dito antes, acumulador é uma síndrome, é um problema psiquiátrico. Mas é possível, como existem alguns municípios no Brasil, que pelo menos
se limite à quantidade de animais que se possa ter em casa. É o caso, por exemplo, de Aracaju. Lá, a quantidade máxima de animais que você pode ter como animais domésticos é apenas 10. Passou disso, aquele local é considerado um gatil ou um canil, então precisa de uma licença ambiental e, consequentemente, passa a haver um controle maior, tanto para questões de saúde pública, quanto até mesmo para ajudar os serviços sociais a ajudarem aquela pessoa que se mostra como um acumulador. E muitas vezes não estão nem em evidência. Num determinado local, muitas vezes nem se sabe que são. Então, a legislação poderia ajudar nesse sentido. Não que a legislação vá definir a partir de 10 animais, a partir de 15 ou 20, aquela determinada pessoa seria um acumulador. Não nesse sentido. Bom, e em relação às consequências, é interessante observar que os acumuladores propriamente ditos, eles estão com os animais em condições degradantes. Via de regra, apesar de existir muito amor, são seres sencientes os animais, então eles sentem a reciprocidade naquele amor entre os acumuladores normalmente e os animais, mas normalmente eles estão em situações de maus tratos. E isso é possível que se enquadre esse acumulador na lei de crimes ambientais, como alguém que está maltratando os animais. E aí já passa a ser necessária a intervenção do Ministério Público. Existe ainda diversas questões de saúde pública que estão relacionadas também com implicações legais. É possível que aqueles animais estejam causando problemas na vizinhança, como já foi dito, de carrapato, de pulga, de barulho. Em relação a barulho, se o barulho for excessivo, aquela pessoa pode ser enquadrada numa contravenção penal como perturbação ao sossego. Em relação às questões de saúde pública, é necessário que haja a intervenção da vigilância sanitária e, muitas vezes, no mais das vezes, as pessoas que se colocam como acumuladores, elas não vão permitir, de forma, pelo menos, não muito tranquila, que aqueles animais sejam retirados, que sejam postos em outra condição. E é por isso que, muitas vezes, há necessidade de acontecer o que aconteceu. Os órgãos públicos tinham que atuar, como foi o caso do Ministério Público, firmando um TAC. E, se chegar a um limite em que não se permita a entrada ou a retirada daqueles animais, é possível até mesmo que se acione judicialmente aquele acumulador para que se retire aqueles animais à força e se coloque em condições dignas. Infelizmente, a gente vê também muitos casos de maus tratos. A gente também presencia nas redes sociais muitos vídeos de animais abandonados, né? Pessoas que deixam nas ruas, nas rodovias. Como é que a justiça intervém nesse sentido, nessas áreas? Olha, existe uma grande dificuldade em relação ao aparato judicial, ao aparato policial. A legislação própria, que é a Lei de Crimes Ambientais, abandonar animais é considerado crime, maltratar animais é considerado crime. A grande dificuldade está justamente na punição. As penas são muito baixas e até uma dificuldade até mesmo de se observar, assim, de se comprovar que aquele crime muitas vezes aconteceu. Mas é possível sim que se chegue, e a gente vem percebendo com o crescimento da preocupação com a causa animal, que cada vez mais o Poder Judiciário e a polícia vêm combatendo aquela pessoa que presenciar uma cena de maus tratos, ou até mesmo identificar que determinada pessoa é acumuladora, pode registrar um boletim de ocorrência junto à polícia para que se observe o que é que vem acontecendo, para que a polícia possa apurar se de fato aquela situação configura crime. Nem sempre é fácil, mas a gente vem pouco a pouco, inclusive com a luta das ONGs, conseguindo aumentar essas punições. Coisa boa. Agora eu vou conversar com a doutora Maria Clara, né, que é veterinária, que vai falar um pouco para a gente a respeito dessa área específica dos animais, com relação à saúde, com relação à doença, o que é que eles podem sofrer na saúde deles e o que é que eles podem transmitir também para nós, seres humanos, né, doutora? A respeito dessas principais doenças, quais são elas e o que é que elas podem causar, não só nos animais, mas também nos seres humanos? Boa noite, pessoal. As principais doenças, elas fogem do controle, no caso do acumulador, pelo acúmulo, pela falta da nutrição desses animais, pela falta do cuidado do médico veterinário, do controle parasitário, tanto de vermes quanto de carrapatos. O carrapato em si, ele pode transmitir uma doença ao ser humano, certo? Chamada de febre maculosa. E os cachorros e os gatos também têm várias doenças que podem ser transmitidas para o ser humano.
são as chamadas zoonoses, certo? Que são doenças transmitidas pelos animais para os seres humanos. Algumas doenças são de contato direto. As mais evidentes, as que a gente encontra mais no nosso dia a dia, são a toxoplasmose, certo? Que é uma doença transmitida através das fezes do gato. O gato não é o vilão da história. O vilão da história somos nós, seres humanos, que nos alimentamos muitas vezes sem lavar as frutas que deveríamos, ou as verduras, ou usamos a mão para fazer uma limpeza, uma higiene, onde tem uma caixa de areia, e não lavamos as mãos. Então, o contato é fecal-oral. O ser humano, para se infectar, ele tem que levar fezes à boca. Então, não é a culpa do gato. Até falando um pouquinho do comportamento, quando você fez a pergunta à doutora Cibele, o gato é muito individualista. Ele toma banho sozinho, ele procura ração sozinho, ele não faz cocô nem xixi num ambiente que esteja sujo. Então, ele procura sempre uma caixa de areia, ou se a caixa dele não está limpa, ele sai da casa e ele vai fazer o xixi, o cocô em terra, entendeu? Então, no caso da toxoplasmose, que é uma zoonose, a culpa é do ser humano, certo? A outra zoonose, que é muito evidente e de uma doença grave que mata, tem uma alta letalidade, é a leishmaniose. Mas também não é o animal que passa direto para o ser humano. Precisa haver um vetor, que é um mosquito, certo? Na nossa situação, aqui, falando da nossa região, a gente tem um aumento de mosquitos na época das chuvas, certo? Que é quando a gente tem as árvores caindo as folhas e eles têm uma maior alimentação e, consequentemente, uma reprodução. Como não existem políticas públicas eficazes nos controles desses mosquitos por questões financeiras ou mesmo de priorização, aumenta a quantidade de mosquitos, consequentemente, esses mosquitos picam o cachorro ou outros mamíferos e picam o ser humano, que é quem está em contato direto sempre com o cachorro, ou com outros animais que estejam na redondeza da sua casa, pessoas que moram em sítio, próximo às serras, têm essa maior predisposição de ter a leishmaniose, certo? Que no ser humano vai se apresentar de forma visceral ou cutânea, tegumentar, que pode ser chamada também. Outra doença que nós estamos em zona que não é endêmica, nós já estamos praticamente erradicando, é a raiva, que foi tão falada, que aí já existiu-se uma política de prevenção maior nos hospitais, na questão dos agentes comunitários de saúde, fazer essa vacinação desses cães, terem o acesso, as pessoas de baixa renda poder levar e a vigilância sanitária fazer essa aplicação. Então, hoje a gente tem um controle disso. Existe um levantamento aqui no nosso município que, de 2015 a 2019, 1.015 pessoas foram mordidas por cães e ou gatos aqui em Arco Verde e procuraram o serviço público do Hospital Regional. Então, a gente vai agora adentrar na parte da política pública propriamente dita para este controle, que é o louvável trabalho que a doutora Cibele e a Neuroimagem abraçou um projeto nosso de castração. Eu falo nosso enquanto Maria Clara e representante da Clínica Veterinária Arcopet. Nós levamos para ela um projeto de castração que é a medida de controle mais eficaz populacional, certo? De castração, principalmente de fêmeas, porque uma fêmea, ela falou do ciclo estral da gata, a gata ela vai entrar em cio praticamente a cada 15 a 17 dias, e a gestação dela dura de 58 a 62 dias. Então, a cada 2 meses, a gata vai parir a média de 5 a 6 gatinhos. A cadela, ela tem um ciclo estral mais longo, no caso, ela vai entrar em cio a cada 6 meses, mas ela também só passa 2 meses prenha. Então, é o mesmo tempo da gata, 58 a 62 dias, uma cadela pode dar à luz a 10, 12, 15 filhotes. Esse processo de multiplicação é grande. Então, esse processo de multiplicação é enorme. E enquanto não houverem
políticas públicas eficazes nesse controle populacional, vai haver toda essa desordem na saúde pública humana. Por quê? Aumenta a quantidade de animais, aumenta a quantidade de acidentes, aumenta a quantidade de zoonoses, porque se tem mais bicho, tem o ser humano, vai haver a exposição maior, e aí entram outras zoonoses que nós enfatizamos, a toxoplasmose, a leishmaniose e a raiva. Vou falar agora um pouquinho da esporotricose, que é uma doença também de notificação compulsória, que a gente pode ter contato através da unha do gato ou de parte de estrumo, de plantas, porque eles vão amolar as unhas e lá deixam um fungo, que é o esporotrix. E o ser humano, em contato aberto, ou seja, ele arranhou ou ele tinha um ferimento e ele teve contato com o esporotrix, ele vai fazer uma doença grave chamada esporotricose, que nós também temos aqui no nosso município uma alta incidência. E eu estou falando do serviço privado de atendimento. Nenhum cachorro de rua vai sozinho lá para eu diagnosticar. Nenhum gatinho de rua vai. Um proprietário leva o animal, ou um protetor, ou um acumulador que seja, que algum protetor ele foi lá, identificou, que é o caso das meninas do Grupo Amor Animal, essa senhora que nós fizemos a ação aqui em Arco Verde, as meninas já ajudavam ela. E fugiu do controle, por quê? Porque as ONGs têm pouquíssimos incentivos, elas vivem de doação. Os municípios não entendem que os animais são de obrigação do município fazer o controle das doenças. Isso é obrigação do município, manter os animais em forma reprodutiva ordenada e não desordenada. E, então, sobra uma responsabilidade para um grupo de protetores que não existe. Eles fazem o melhor que podem, eles se desdobram. É difícil trabalhar com animais, é difícil trabalhar sem recursos, porque existe o amor, mas também existe a dor. Os animais também adoecem, eles também precisam de veterinários. Eles precisam de alguns outros cuidados, como um remédio de verme, como uma alimentação, uma água potável. E tudo isso é custo. Então, todo acidente que acontecer em qualquer cidade que tenha uma ONG, se eu não quero me responsabilizar para socorrer aquele animal, eu vou procurar uma ONG. Mas o pessoal da ONG precisa ter recurso para procurar uma ajuda. Então, volta para a questão que Rômulo usou anteriormente, da questão do abrigo, de um centro de zoonoses. Mas, se você não vai fazer a política correta, você vai estar infringindo a lei de maus-tratos, porque se você vai acumular animais num centro de zoonoses e depois vai eutanasiá-los sem causa, você já está, de novo, numa lei de março de 2010, que nós não podemos mais, hoje, eutanasiar animais sem motivo. Então, a política mais eficaz é realmente fazer o controle de natalidade e fazer campanhas, o município incentivar, junto aos protetores, a adoção dos animais e não a compra. Não sou contra o comércio. Você tem direito de ter um cachorro de uma raça que você sempre sonhou. É um direito seu, você não pode ter. Mas você também pode fazer a sua parte humana e tentar adotar um animal. Socorrer essas pessoas que estão com um excesso de animais porque querem ajudar, porque evitam de ver na rua, de serem atropelados. E quando a gente entra no viés de atropelamento, a gente entra também na parte de saúde pública, onde todos e a maioria dos atendimentos automobilísticos do pessoal de queda de moto por conta de cachorro, bicicleta, vai ser atendido no serviço público. E isso gera um custo. Existem as fraturas, existem inúmeros acidentes que podem ser ocasionados por animais. Também cavalos. Aqui a gente está falando na questão geral da saúde, mas está relacionado ao animal todo e qualquer dano que seja causado no ser humano, mas porque ele estava no local errado, na hora errada. Se ele estivesse no abrigo, no local correto, ele não teria causado todo esse transtorno para o ser humano.
A senhora já falou a respeito de algumas maneiras de que o poder público pode agir, pode nesse sentido, né, já adiantou. Queria que a senhora também desse algumas dicas a respeito das pessoas que têm os seus animais em casa, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Dicas para a higiene desses animais, para como tratá-los, como mantê-los de uma maneira correta, digna. Assim, as principais maneiras, você vai adquirir um filhote, você tem que entender que você vai adquirir uma vida, que não é um boneco, não é um brinquedo. Você não pode depois se abusar porque ele está chorando, ou porque ele está fazendo cocô no lugar errado, ou xixi no lugar errado, e se desfazer. Ou jogar na porta de uma outra pessoa, ou colocar na casa de um protetor, de um acumulador, porque lá já tem um monte, quer que tem um a mais. Isso está totalmente errado. Então, se você vai decidir criar um animal, você vai abrir a porta da sua casa para mais um filho. Como nós que entendemos a diferença, nós tratamos eles porque eles têm cartão de vacina, eles visitam periodicamente o veterinário, eles têm que tomar remédios de verme que protegem a ele e protegem a nós, seres humanos, porque existem, por exemplo, aqui outras zoonoses que eu não citei, a giardíase, que o animal também, mas a gente vai adquirir a giardia também nas fezes. Então, volta para o pressuposto da higiene, que é onde a gente vai entrar. Então, o animal deve tomar banho pelo menos uma vez por semana, de água fria, não precisa ser água morna. Deve tomar vermífugo, se ele for filhote, uma vez por mês, até o primeiro ano de vida. Depois do primeiro ano de vida, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, aí o veterinário que acompanha seu animal, a depender da exposição, se ele vai muito para a caixa de areia, se ele passeia muito na rua, isso vai ficar do veterinário que faz esse acompanhamento, mas a pessoa não tem condição de pagar o veterinário. Então, a cada 3 meses, essa pessoa vai lá na casa de ração e pede um vermífugo. Uma vez por ano, esse animal deve tomar a vacina antirrábica e também a polivalente, que imuniza ele contra várias viroses. Esse ano, nós estamos até agora sem vacinação rábica porque o governo não liberou. Vem liberando em etapas e uma quantidade muito pequena. Então, por exemplo, Arco Verde não teve campanha ainda esse ano. E trata-se de uma zoonose, mas como a quantidade de casos reduz-se absurdamente, então o governo para de investir nas políticas que estão sendo eficazes. Então, as vacinas, o remédio de verme, o banho, todos os dias vocês tirarem as fezes, a urina, usar um produto de higiene, um bactericida naquele local, e vocês não irão precisar gastar com veterinário, porque se vocês fazem a prevenção, vocês não precisam tratar. Na casa de um acumulador fica praticamente impossível, porque são centenas de animais defecando várias vezes ao dia e, muitas vezes, o acumulador tem que estar fora da casa buscando comida para trazer para esses animais. Pois é, ótimas dicas, doutora. A gente vai fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já! Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida.
A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar esse programa maravilhoso nas redes sociais. Fica lá salvo, tanto no Facebook quanto no YouTube da TV LW. E você pode acompanhar também a reprise aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Vou voltar com a senhora, doutora, para a senhora falar um pouco a respeito também das antropozoonoses. A senhora especificou um pouco das doenças dos animais, das zoonoses. Explica um pouco para a gente a respeito disso. Bem, pessoal, as antropozoonoses são as zoonoses que o ser humano pode transmitir para os animais. Por exemplo, nós temos uma sarna sarcóptica, que é a sarna que ela é transmitida de animal para animal, de ser humano para ser humano, ou um ser humano infectado pode também transmitir para um animal, certo? Então, esses cuidados, quando a gente vai adotar um animal, são todos relacionados à higiene. Higiene do ser humano e também higiene do animal e do local. Então, não tem segredo, não tem risco. Os riscos que os animais transmitem para a gente são os melhores, que é a gratidão, é o amor, é a fidelidade, é a gente chegar em casa e ser recebido na porta e nada em troca, além do amor. Então, eu uso esse espaço e agradeço a cada um que fizer isso para que sejam sensibilizadas as pessoas e cada vez mais eles procurem. No nosso caso, aqui em Arco Verde, mas a abrangência da televisão, adote um animal. Procure o Grupo Amor Animal aqui em Arco Verde. Se você ainda não é um doador, ajude. A causa é nobre, vocês podem acompanhá-los pelas redes sociais, como também podem assistir à TV LW. Então, eu peço a vocês que adotem, não causa nenhum risco, a não ser esse risco que é muito gratificante, e o perigo é esse, é você amar absurdamente. E eu nunca vi dizer que amor fosse uma questão de saúde, desde que nós tenhamos a saúde mental em dias. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos vocês aqui no programa, foi muito esclarecedor, tenho certeza que nosso público foi muito bem informado essa noite. Começar pela senhora, doutora Maria Clara, agradecer pela sua presença e o espaço são de todos aí para as considerações finais. Bem, nós agradecemos essa oportunidade e pedimos a todos que nos assistiram que, se tiverem alguma dúvida e tiver algum canal que possam se comunicar conosco através das redes sociais, nós estaremos abertos sempre para tirar dúvidas, para fazer uma construção de opiniões, que é se dialogando que a gente consegue chegar lá.
em prol dessa defesa, dessa causa tão nobre, que é a causa animal. Agradeço ao Grupo LW, também agradeço à doutora Cibele e a Rômulo César pela troca de informações, que a gente está sempre querendo oferecer o melhor de cada um. Muito obrigada e boa noite para vocês. Obrigado, doutora Maria Clara. Quero agradecer a presença da doutora Cibele conosco mais uma vez. Queria aproveitar que a senhora também frisasse novamente um pouco do que foi feito lá na ação e sobre os animais, né, sobre os cachorrinhos que ainda estão para doação, né, doutora? Quando eu cheguei na casa dela, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Aquela pessoa chegou naquela situação por amor e parece que é um buraco que não tem fim. Então, naquele momento, acho que a gente se colocou um pouquinho no lugar e tomou aquela atitude. E ainda estamos. O que ela vive, aquela quantidade de animais, e aí Maria Clara falou, a gente tem que pensar o seguinte, daqui a pouco nós vamos ter mais animais domésticos do que crianças, do que pessoas, se uma atitude não for tomada. Então, a castração, a gente tem esse programa aqui dentro da cidade, a gente trabalha essa questão dessa conscientização, a gente vai até as comunidades, com o castramóvel, para trabalhar a questão da castração e da castração de fêmeas. A ação lá foi uma ação grande, só para complementar, esse acúmulo de animais terminou num acúmulo também de coisas, de lixo, de lá foram tiradas 5 caçambas de lixo, foi necessário um aterro, eram tantas pulgas que eu quero agradecer o parceiro, a Meta Detetização, que foi lá fazer a detetização, mas nos disse, não tem condição, Cibele, mas você vai ter que chamar os bombeiros para poder passar aqui um lança-chamas, para a gente poder entrar. Detetizou, então, foram vários parceiros que, graças a Deus, entenderam e que estão lá, que trabalharam para que isso fosse viável. Hoje, nós estamos lá trabalhando com a Concrearte. A Concrearte está calçando, está toda a área, pavimentando toda a área onde os animais ficam. Então, eu quero demais aqui agradecer a Concrearte por entender e poder ir lá nos ajudar e deixar aqui que, se as pessoas puderem ajudar, essa casa chegou ao ponto que não tem nada. Não tem fogão, não tem geladeira, não tem cama. Não tinha energia, agora tem. A gente conseguiu aqui, Gilson, que é eletricista, é um parceiro, foi lá, colocou a eletricidade. Tenho certeza que a Compesa, que também não tem água, e a Compesa, eu fui lá, conversei com a Compesa, conversei com o Denis, que gere a Compesa, que é o gerente da Compesa aqui em Arco Verde, ele mandou assistente social, e nós estamos esperando uma resposta. A dívida dela é grandíssima com a Compesa, mas a gente espera que a Compesa chegue a um valor que se possa pagar. Então, a minha palavra aqui também é um agradecimento a todos que entenderam e que vêm ajudando, e a gente espera aqui que outros parceiros possam nos ajudar nessa ação. Obrigado, doutora. Doutor Rômulo, agradecer também a sua presença. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez eu agradeço pelo convite, agradeço também pela troca de conhecimento e aproveito para repisar que um acumulador é uma pessoa doente, é uma pessoa que tem um problema psiquiátrico. Então, ao invés de ser apenas condenado socialmente, como muitas vezes acontece, aquelas pessoas que veem aquele acumulador apenas como alguém que causa transtorno em sua rua, que causa transtorno em seu bairro, lembre-se de que ali há uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa de ajuda. Então, sempre que se depararem com uma situação dessa, procurem os órgãos responsáveis, procurem a assistência social do município para que verifique a situação daquela pessoa, ou até mesmo o Ministério Público, que possa intervir sem criminalizar num primeiro momento, tentar resolver a situação da melhor forma possível, até porque, pela fragilidade mental daquela pessoa que está do outro lado, criminalizar e retirar esses animais à força seria talvez a pior saída. Então, o apelo que eu faço, inclusive aos telespectadores, é: se coloquem no lugar de quem está ali. É preciso ter empatia, saber que existe alguém que precisa de ajuda.
ou se puder ajudar diretamente, conversar, até tentar te retirar algum animal para adoção, o faça. Se não souber como, procure as ONGs, estão aí nas redes sociais, ou então procure os órgãos responsáveis. Obrigado a todos vocês pelo carinho da presença. Quero agradecer a você também pela sua audiência. Lembrar que esse programa é reprisado nos domingos a partir das 11 horas. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica, Zilma Leite na direção geral, Lídio Maciel. Para você, uma excelente noite. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.